Traduções da Cultura, Perspectivas Críticas Feministas, de 1970 a 2010. É uma coletânea que reúne 21 textos escritos sobre o feminismo. Alguns deles foram traduzidos pela primeira vez para o português. Outros nunca tinham sido reunidos numa antologia. Está lançando a obra é a Edufal, e aqui comigo no estúdio está a escritora Isabel Brandão, que também é uma das organizadoras do livro. Na verdade, já foi lançado na Bienal, né? Isso. Ele foi lançado na Bienal no dia 1º de outubro, logo no início, mas nós já havíamos lançado em Florianópolis, que temos uma das organizadoras lá, a professora Cláudia de Lima Costa, num evento que reuniu 8.000 pessoas, né, que foi o Fazendo Gênero e o Mundo das Mulheres. Né? Diz que a mulher é muito detalhista, né? Mas me passou pela cabeça agora uma alma feminina, porque eu estava olhando para o seu colar. Sim. E trazendo uma semelhança para a capa do livro, olha só. Repara como Verdade. É do mesmo artista, não? Não, isso foi um presente que eu ganhei de uma amiga que me trouxe da Itália, e é muito... são afinidades, né? E quem é a artista da capa? A artista da capa, que já vai um agradecimento especialíssimo para ela, é a Marta Emília Alagoana, e o livro, a pintura dela, a obra dela se chama Jardim Elétrico. Então tem tudo a ver com a cultura, tudo a ver com as traduções e mediações culturais, né? Como foi reunir 4 escritoras? Esse projeto já existia? Foi um grande encontro? Na verdade, nós temos um grupo de trabalho relacionado à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, que se reúne a cada 2 anos. E em Belo Horizonte, em 2010, nós nos reunimos e nós sempre trabalhamos com relação às pesquisas que estão sendo feitas relacionadas com a autoria feminina e com questões da crítica feminista. E nesse encontro, em 2010, lá na Federal de Minas Gerais, uma das nossas colegas, a Ildinei Cavalcante, ela sugeriu o desenvolvimento de uma pesquisa a respeito dessas traduções que nos interessavam. Então, a partir daí, nós nos juntamos, a Ana Cecília, que é daqui de Maceió, a Ildinei e eu, que já trabalhamos com bastante tempo juntas, então nós nos reunimos e a Cláudia se juntou a nós, Cláudia de Santa Catarina. E aí nós conversamos. Você perguntou como foi que a gente se reunia, virtualmente a maioria do tempo. E essa foto foi feita quando? Ela foi feita em 2013 num congresso em Fortaleza, um congresso que reúne pesquisadoras, estudantes de várias áreas para tratar das questões da literatura de autoria feminina. O propósito do livro é só reunir um congraçamento, preocupação científica, ou oferecer um instrumento à mulher de leitura? É uma pergunta muito boa essa sua, que dá um gancho para uma resposta bem ampla. Na verdade, não é um congraçamento. É um congraçamento porque você reúne um material importante. Na verdade, esse livro, ele se coloca como uma necessidade, não apenas da academia, mas principalmente para as pessoas que têm interesse no estudo das questões feministas, né? E essas questões feministas, elas muitas vezes são distorcidas por pessoas que não têm conhecimento, que acham que as questões feministas ainda estão na década de 60, já ultrapassamos muito esse momento. A gente tem no livro traduções que vão desde a década de 70 até a primeira década do século 21. E nesse contexto nós temos coisas sobre ecologia, por exemplo, que é um interesse também das feministas, não só das feministas, mas desse universo que nós temos, que é o universo dos humanos, né, que inclui todos nós que somos pessoas interessadas nesse contexto. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu me lembrei agora, estou assim cheio de lembranças, do José Cardoso, escritor,
procurador aposentado, um senhor com mais de 80 anos, que escreveu diversas obras e que a dificuldade dele, ele confessou para mim, disse, vender o livro. Né? Então, ele custeou o livro é belíssimo, traduções do francês, do alemão, um poeta francês nunca traduzido, que nunca chegou ao Brasil, russo, enfim. Um cidadão com um domínio amplo, de uma facilidade de escrever, eu estava lendo o livro dele, e ele tem dificuldade de acessar, de distribuir esse conteúdo. Como é que você espera que as mulheres se interessem pelo livro e pelos textos aqui, pelo conhecimento que aqui está? Mais uma pergunta excelente, eu lhe agradeço, porque me dá a oportunidade também de agradecer ao CNPq, porque foi um momento de pesquisa que nós tivemos um financiamento do CNPq. Então, esse livro ele foi financiado pelo CNPq. E você pode observar pela capa que ele tem 3 editoras envolvidas. Uma delas é a Editora Mulheres. Esse é o último livro da Editora Mulheres. A segunda editora é a Edufal, que abraçou o projeto, submeteu ao seu conselho editorial e nos concedeu apoio. E também a editora da Universidade Federal de Santa Catarina, que também submeteu ao seu conselho editorial e nos cedeu apoio. Então, nós fizemos um número X de exemplares, porque você há de convir que é um livro relativamente substancial, e é um livro que ficou um pouco acima da média dos livros que a gente está acostumado a ver. É um livro que se sustenta em pé, né? Dizem que ele se sustenta. Ele pode servir até de arma se você quiser. Mas assim, eu queria dizer que o CNPq foi quem financiou através do projeto de pesquisa e nós estamos comercializando através da Edufal. Em Santa Catarina, durante esse evento de 8.000 pessoas, o Mundo das Mulheres Fazendo Gênero, eles tinham 50 exemplares, venderam todos durante o evento. Nós também vendemos alguns porque a gente tem um interesse de fazer novas edições, se for esse o caso. Mas eu quero esclarecer também, a Edufal dispõe de exemplares, nós também dispomos de exemplares, depois eu posso passar um e-mail para contato, eventualmente, de alguém que se interesse. E aqui eu queria só dizer assim, que não é um livro só para mulheres, é um livro para as mulheres, para os homens e por quem se interessa pelo assunto, porque nós estamos tratando de questões que são importantes do ponto de vista da sociedade, né? Em termos das assimetrias de poder, por exemplo, tem um texto de uma escritora norte-americana negra que fala sobre como é que o cinema aborda a presença de atrizes negras, de atores negros, como é que isso fica? Qual é o olhar que é dado para isso? Esse é um ponto. Outros pontos o que é que Hollywood faz, por exemplo, com a imagem das mulheres? Para quem é que Hollywood endereça as suas imagens no contexto de um filme? Então, são críticas e teóricas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Espanha, da França, que tratam essas questões sobre uma perspectiva que muitas vezes a gente não está acostumado a olhar, porque o contexto da mulher é sempre visto de uma perspectiva que nem sempre é a perspectiva do real, porque as identidades das mulheres, da mesma forma como a dos homens, são identidades múltiplas, porque a mulher não é só mãe, ela também está no campo, no ambiente de trabalho, ela também é artista plástica, como é o caso da Marta Emília, ela está na academia fazendo pesquisa, ela está escrevendo poesia, ela está fazendo várias coisas. Então, assim, mas as assimetrias de poder colocam a mulher do ponto de vista hegemônico num contexto diferente dos homens, porque a gente ainda vive numa sociedade, vamos chamar de patriarcal, mas um patriarcal que é contemporâneo, então isso assume uma forma diferente. A gente tem muitas semelhanças com diversos países no tratamento com as mulheres, mas o Brasil é bastante peculiar com relação a isso. A gente avança no tratamento, depois a gente retroage. Por exemplo, outro dia as mulheres estavam na rua pelo direito de se vestir como queira, sem ser atacada, né? Agora foi aprovada na Câmara
E a parada segura, não é só para a mulher? A gente pode até questionar, e o idoso, né? E a criança? Quer dizer, a gente não tem um cuidado assim, né, com a sociedade, a gente começa colocando gêneros, situações, não é? Veja só, a gente está, é uma questão bem complexa e funciona dentro da hegemonia, da questão da hegemonia. Se você pensar que, por exemplo, a sociedade a população idosa brasileira está ampliando cada vez mais, né? Mas, no entanto, as condições de sobrevivência, de existência dessas pessoas é tratada de uma forma que precisa ser melhor cuidada pela sociedade. Da mesma forma, o caso das mulheres, o caso das pessoas que têm uma outra percepção de sociedade. Então, assim, as mulheres, hegemonicamente, elas estão na minoria, no entanto, elas são maioria do ponto de vista numérico, né? Olha, conversamos com Isabel Brandão, ela é escritora, trouxe o trabalho aqui, uma coletânea com a Ildney, a Cláudia, a Ana Cecília. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pela obra. Eu agradeço também a oportunidade e quero dizer que nós estamos disponíveis para conversar sempre que for necessário. Obrigada. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.